Chegamos ao epílogo do capítulo 22, do versículo 6 até o versículo 21 do livro do Apocalipse. Essa é a nossa última videoaula de todas essas aulas, de todas essas videoaulas que nós temos aqui dentro da playlist. São mais de 40 videoaulas nessa trajetória falando sobre o Apocalipse, o livro do Apocalipse da Bíblia Sagrada, com base nesse estudo que nós fizemos do nosso livro do Dr. José Luiz e eu, junto com os nossos colaboradores. Estudamos 4 anos e trouxemos para todos vocês, no decorrer dessas videoaulas, esse livro para que você venha entender de que o Apocalipse, onde o fim é o começo. E foram muitas coisas que foi falado. Talvez você esteja assistindo pela primeira vez essa videoaula e a última, mas eu faço questão de falar para você, porque trata-se, estamos começando justamente falando sobre a hermenêutica, né, de que essas correntes escatológicas de interpretação, né, e a gente traz o Apocalipse fazendo conexão com as 7 festas, o Apocalipse com os profetas, o Apocalipse com os evangelhos, quer dizer, o evangelho, né, porque o evangelho é um, só que são 4 narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Apocalipse e os apóstolos, e a gente vem trazendo essas 4 visões que João teve, e ele escreve, porque o Senhor dizia para ele: escreve tudo que você viu e ouviu e escreve para a igreja. Aí teve a primeira visão, a segunda visão, a terceira visão, e nós estamos dentro dessa última visão, dessa etapa das visões que ele teve, das palavras que ele recebeu, do que ele viu e que ele escreve para nós. Hoje nós vamos tratar de um assunto agora de Apocalipse capítulo 22, versículo 6 ao 21, que eu passo a bola aqui para o meu irmão, amigo, companheiro dessa missão, Dr. José Luiz. Bom dia, Deus te abençoe, meu irmão. Sou Zenival, olá, queridos ouvintes. Chegamos, enfim, ao epílogo, conclusão do livro do Apocalipse, e também a conclusão do livro do Apocalipse, onde o fim é o começo. É aqui em que nós fazemos o fechamento a respeito de tudo que estudamos ao longo das semanas. Todos os sábados, às 9 horas da manhã, nós temos trazido aos nossos queridos ouvintes uma mensagem bíblica a respeito, um estudo bíblico a respeito do livro do Apocalipse. E hoje, como não pode ser diferente, iremos começar pelo texto bíblico, Apocalipse, capítulo de número 22, a partir do versículo 6 ao versículo 21, nas visões que João teve. E logo no versículo 6, pastor Genival, a mesma pergunta ali que Daniel fez para o anjo na visão que ele teve: quando será o fim? Quando será o fim dessas coisas? Quando isto ocorrerá? A mesma coisa o apóstolo João, no versículo 6, ele vai nos trazer aqui. E a mesma visão, ou a mesma curiosidade, a mesma pergunta que João fez, foi a mesma pergunta que Daniel fez. Quando se dariam essas coisas? E o livro de Apocalipse, seu capítulo 21, do verso 6 ao 21, ele vai dizer a respeito da brevidade dos acontecimentos. Nós já falamos a respeito das possíveis visões de interpretação a respeito do Apocalipse, aquelas que entendem que grande parte, ou a sua totalidade, a depender se é um preterismo moderado ou se é um preterismo radical, e grande parte, ou a sua totalidade, se cumpriu ali nos primeiros séculos. Nós vamos ter os historicistas que vão entender que o Apocalipse ele se cumpre ao longo da história da humanidade, desde o início até o fim da história, desde a primeira vinda até a segunda vinda. E nós temos também os futuristas que vão entender que o cumprimento do Apocalipse se dará ao final do nosso século, do nosso milênio, né? No final dos tempos. Nós teremos os últimos 7 anos escatológicos na visão dos futuristas, e os idealistas que entendem que, olha, não interessa se será no início, será no meio, será no final, o que importa é a mensagem simbólica que o Apocalipse traz a cada um de nós.
guarda estas correntes. Fato é que em Apocalipse, capítulo 22, versos 6, vai dizer o seguinte: E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Já no capítulo 1 de Apocalipse, nós já temos essa questão de que o Senhor revela os seus mistérios ou aquilo que irá fazer aos seus servos. E aqui em Apocalipse 22, 6 não é diferente. Ele encerra o livro, o estudo do livro do Apocalipse, as visões do livro do Apocalipse, dizendo que este anjo, né, o nosso Deus, o Deus dos santos profetas, mostra aos seus servos as coisas que hão de acontecer em breve. E aí, pastor Genival, fica aquela questão, esse breve é no primeiro século, porque João está tendo uma visão na ilha de Patmos, por volta do ano 90, quando João ele recebe ali a sua visão, e ele envia o livro do Apocalipse às igrejas, já naquele período, na cabeça deles, essa brevidade era brevidade realmente algo muito próximo ali dos seus 10 anos, seus 15 anos, seus 20 anos. E para aqueles que leem esse livro ao longo da história, por exemplo, para aqueles que passaram por toda a perseguição que nós tivemos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, para aqueles que foram judeus, que foram perseguidos no Holocausto, ali na Segunda Guerra, será que não seria ali naquele momento o cumprimento do Apocalipse? Ou para aqueles que acreditam que nós teremos ainda o cumprir do Apocalipse no futuro? Do que se trata essa brevidade? É breve para nós, a geração dos últimos acontecimentos? É breve para nós, a última geração? Ou era breve para aquela primeira geração do primeiro século? Então vamos ver o que diz o texto bíblico. Ou breve para Deus, que um dia é como 1000 anos. Exatamente, é o que nós veremos aqui na explicação do livro Apocalipse, onde eu fui ao começo, né? Que para Deus um dia é como se fosse 1000 anos. Então vamos lá, versículo 7. Eis que presto venho, ou que breve venho. Bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz é aquele que guarda as profecias deste livro. E nessa parte que nós vamos entrar aqui do epílogo, ele serve como uma grande resposta àqueles que dizem, mas por que estudar o livro do Apocalipse? Para que ele estudar escatologia? Para que estudar o texto do Apocalipse, que é de tão difícil interpretação? E tanto no capítulo 1, como eu falei, como agora no capítulo 22, nosso Deus vai trazer através das revelações trazidas a João, essa necessidade de guardarmos as palavras das profecias desse livro. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para adorar. E disse-me, olha, não façais tal, porque eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Se na época de Daniel, em Daniel capítulo 12, foi dito a Daniel que selasse as palavras das revelações que Daniel teve a respeito do final dos tempos, aqui, no apóstolo João, nas visões dadas a João, é dito a ele ao contrário, para que ele não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja ainda injusto, e quem é sujo, seja ainda sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira.
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Val, apenas antes de nós entrarmos aqui na leitura do livro Apocalipse, onde o fim é o começo, capítulo 10.3, o último item do livro Apocalipse, onde o fim é o começo, algumas considerações. A primeira é a questão da brevidade, como nós já dissemos, né? Existem algumas discussões a respeito dessa brevidade do cumprimento do livro do Apocalipse. Como nós já lemos e já estudamos a respeito de vários temas do livro do Apocalipse, nós podemos perceber que grande parte realmente do livro do Apocalipse se cumpriu ao longo da história. Nós tivemos alguns eventos que se cumpriram no primeiro século, como a destruição do templo, como a destruição de Jerusalém, daquela Jerusalém apóstata. Nós temos a visão da mulher que foge para o deserto, um verdadeiro simbolismo a Israel, ao povo de Deus sendo exilado, aos gentios. Então nós temos bastante eventos no livro do Apocalipse que se cumpriram realmente no primeiro século. Nós temos outros eventos que nos dá a entender que foram, de fato, realizados ao longo da história. Nós temos o contar da história a partir do Império Romano, a partir de uma igreja que se envolve com as filosofias romanas, né? A igreja papal, digamos assim. Então nós temos ali muita da prefiguração a respeito da besta que emerge do mar, da besta que emerge da terra. Nós temos ainda muitas coisas também do Apocalipse que estão para acontecer. Muitas coisas ainda não foram cumpridas e serão cumpridas no porvir. Então essa é a visão, a princípio, que nós temos, né? Nem tão preterista, nem tão historicista e nem tão futuristas. Há muita coisa no Apocalipse que já se cumpriu, que está se cumprindo e que irá também se cumprir, ok? Em relação às falas aqui dos versículos 16 do capítulo 22, em que o nosso próprio Senhor Jesus vai dizer que ele é a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, nós podemos ver aqui o cumprimento das promessas, porque lá em Isaías, tanto em Isaías quanto em Jeremias, vai trazer a promessa ou a profecia de que viria um Messias, do rebento de Jessé, viria um Messias que restauraria Israel e Jerusalém, cuja mensagem de restauração não seria apenas para esse povo, mas também para os gentios, e esta mensagem, ela se cumpre em Cristo Jesus. Os judeus, para os judeus mais ortodoxos, eles vão acreditar, eles vão crer que o cumprimento das profecias se dá para o povo de Israel. Quando vai dizer que é saúde, é vida para as nações, eles vão compreender, principalmente ali em Isaías 53, 54, vai dizer que está se tratando de Israel. Mas nós podemos ver aqui que esse cumprimento das profecias, tanto de Isaías quanto de Jeremias, estavam se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, e ele mesmo testifica isso ao dizer que ele é a raiz e a geração de Davi. Lembra que quando nós dissemos em lives anteriores que nenhuma frase ou nenhuma palavra aqui do livro do Apocalipse foi colocada em vão? Porque ela remete a profecias, ela remete a mensagens já trazidas, e quando isso é enviado àquela igreja primitiva, ou àquele povo, ou àquela nação, eles já conseguiam ter uma perfeita identificação do que Jesus estava falando. Então, quando ele diz que eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar, ou seja, para testemunhar, para certificar estas coisas nas igrejas, ele está dizendo o seguinte: olha, igrejas, prestem muita atenção, eu estou enviando isso para vocês, igrejas da Ásia Menor, ou igreja primitiva, eu estou enviando essa mensagem para vocês para testificar que eu estou cumprindo uma profecia que já fora dita pelo profeta Isaías e que já fora dita pelo profeta Jeremias. Okay? E que Jesus deu ênfase.
O Senhor E aí, Jesus veio confirmar. exatamente, ele vem justamente confirmar esse cumprimento das profecias, né? É o que ele diz lá no Novo Testamento: eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. E de Porque é, fato ele vem cumprir porque é uma os profetas. responsabilidade muito grande de Deus, da parte de Deus, quando Deus ele desce para dizer: Este é meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. É uma responsabilidade muito grande. Deus colocar Jesus, Elias, Moisés, num período em que o povo estava mais afincado a ouvir Moisés e Elias, e aí vem Jesus, que vem com sinais e maravilhas para se mostrar que é o Messias, mas esse povo nega, esse povo rejeita. Esse povo não entende, esse povo não tem conhecimento, esse povo não tem o acompanhamento dos estudos, dos ensinamentos, dos estatutos, das ordenanças, daquilo que Deus ele fala lá atrás e dizendo: se vocês ouvirem a minha voz, se vocês ouvirem meus estatutos, meus mandamentos, eu estarei com vocês. Nenhuma das enfermidades que vieram sobre o Egito, sobre os egípcios, virão sobre ti. Inclusive a incredulidade, que é uma das piores enfermidades. E aí a gente vê de que o conteúdo, o contexto geral da Bíblia Sagrada, que é formado a esse longo 1500 anos, com mais de 40 autores em tempos diferentes, e aí a gente vê o primeiro a escrever, o primeiro autor a escrever a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nessa composição divina, que é o próprio Deus que toma a frente, é o próprio Deus que escreve. O primeiro escritor da Bíblia não é Moisés, no Pentateuco, quando escreve os 5 primeiros livros. O primeiro a escrever na Bíblia é o próprio Deus, que escreve na pedra e entrega para Moisés trazer para o povo. Então, quem começa divinamente a composição desse livro, das Sagradas Escrituras, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, é o próprio Deus, o Criador, o poderoso, o El Shaddai, o Jeová Jiré, Jeová Shalom, o Jeová Todo-Poderoso. É ele que começa, ele é o primeiro autor disso aí. E ele traz justamente para a gente ter base, né? E Jesus vem confirmar todas essas coisas. E o mais interessante, né, também, que é essa questão da necessidade que nós temos de guardar as palavras do livro, as profecias que estão no livro, por isso bem-aventurado, por isso feliz, feliz aquele que guarda as palavras desse livro, e também a questão do desejo de que ele venha. Muitas pessoas, e é comum no dia a dia nós falarmos que, ao estudarmos o livro do Apocalipse, nós temos muito mais gozo e alegria em relação à sua volta, e muitos ficam assim: mas por que você deseja isso? Mas porque o Apocalipse, não, é um tempo ruim, as pessoas não têm, pela falta de conhecimento, elas acham que o Apocalipse está tratando do fim da humanidade. Na verdade, o Apocalipse está contando a história de um novo começo. Um novo começo agora com Deus e com Cristo conosco, reinando conosco. E é isso que enfatiza o versículo 17 do capítulo 22. O Espírito e a esposa dizem: vem. Esse que tem que ser o anseio daquele que tem o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Esse que tem que ser o desejo da igreja. O Espírito e a esposa. A igreja diz: venha, vem. E quem ouve, e quem medita na palavra, aquele que estuda, aquele que ouve, aquele que tem ouvidos para ouvir, vem, diga: vem. E quem tem sede, venha. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Então, veja o tamanho da importância, pastor Genival, a importância ou a necessidade de estudarmos as palavras desse livro do Apocalipse. O tamanho da seriedade que é, ou da importância que as igrejas deveriam dar a essa temática do estudo do Apocalipse. Porque dela não pode sair nada, não pode ser acrescentado nada. Quando nós lemos esse versículo, tem muita gente que fala assim: ah, não, aqui o livro do Apocalipse é o fecho da Bíblia toda. Então a pessoa tem aquela ideia de que está falando da Bíblia inteira, de todo o texto bíblico. Aqui está falando do livro do Apocalipse. Não que possa ser alterado alguma coisa do escrito bíblico, mas a ênfase aqui é o livro do Apocalipse.
Isso aqui é um livro de uma biblioteca. É um livro, o livro do Apocalipse. E para este livro do Apocalipse é testificado que aquele que ouvir as palavras e as profecias deste livro, que livro Apocalipse, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas, que pragas? Que estão no livro do Apocalipse, as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, que profecia? Profecia que vocês estão estudando conosco, todos os sábados, há mais de 40 sábados. Se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Olha que seriedade, pastor Genil. É, isso mesmo. E eu ainda digo mais, Luiz, que todos os amigos que estão, amigos e irmãos de fé que estão nos assistindo agora, de repente você entrou por acaso aqui rapidinho e já vai sair, que para você não é muito interessante. Eu digo para você, Deus ele está chamando os seus servos para revelar o Apocalipse. Preste muita atenção, eu estou batendo muito nessa tecla nos meus programas, nas minhas mensagens, e eu me sinto assim como se impulsionado pelo próprio Espírito Santo para falar isso, para avisar. Porque nos últimos tempos os pregadores estão com o triunfalismo, sabe? Tudo é triunfo, tudo é conquista, tudo é pregando, são pregações e motivacionais, são frases de coaching para motivar, sabe? Enquanto que nós não estamos mais nesse tempo de ficar motivando, de trazer esse espírito triunfalista, de triunfalismo, de tudo tem que ser com conquista. Você vai fazer uma corrente, você vai fazer uma oração, você vai fazer um propósito, porque o Deus me revela que Ele é contigo, porque isso, aquilo, e fazendo um montão de promessa, de avivamento, de abundância, enquanto que nós precisamos saber, Luiz, dessas revelações e passar uns para os outros para que estejamos preparados. Independente se o seu ponto de vista é pré-tribulacionista, quem dera que fosse, quem dera que o arrebatamento acontecesse antes de todas essas coisas que estão para acontecer, mesmo que o seu pensamento, sua narrativa, sua conclusão seja pós-tribulacionista, dispensacionalista, não importa, mas que esteja preparado, porque eu fico pensando assim, Luiz, imagina esses pré-tribulacionistas, como nós éramos. Você era se achando mestre. Depois eu fiquei tão envergonhado, meu pai. Porque imagina esse pessoal que espera o arrebatamento antes da grande tribulação e não acontecer. Se coloca no lugar desse povo aí, que está esperando o arrebatamento e a ressurreição antes da grande tribulação. E aí começa o abrir dos selos. Depois vem o tocar das trombetas, e aí vem a cólera de Deus, a ira de Deus, o juízo final. Imagina esse povo se não estiver preparado. E é esse o azeite, o conhecimento, o entendimento que a gente tem que trazer para as nossas lamparinas, da nossa consciência, do nosso entendimento, esperando o noivo a vinda do Senhor Jesus. A seriedade, né, e a necessidade de estarmos estudando o Apocalipse, levando esta mensagem adiante. Porque quando ele diz que se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, não está dizendo apenas, a preocupação aqui não é apenas no livro, é a mensagem que o livro traz. Então, a partir do momento em que eu, enquanto líder religioso, enquanto um pastor, um presbítero, deixo de levar estas mensagens, eu estou retirando as palavras desse livro do ouvido daqueles que deveriam ouvir. E olha a seriedade que é, a consequência que se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Isso é muito sério. E da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz certamente: cedo venho. Amém, ora vem.
Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E aqui é feito o fechamento do estudo do livro do Apocalipse, aliás, das visões do Apocalipse. Vamos às explicações, pastor Genival, do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Você que ainda não tem esse livro no formato e-book ou físico, se você quiser adquirir este livro, nós teremos aqui nas descrições do vídeo, no nosso vídeo, um link para que você possa clicar e fazer a aquisição no formato PDF ou e-book. E também um contato do pastor Genival para adquirir o livro físico, para que você possa fazer suas marcações, anotações, né? Ou presentear alguém também, um amigo, um colega, um conhecido, um familiar, para que essa mensagem, para que as palavras do livro desta profecia possam chegar também aos ouvidos e ao conhecimento dessa pessoa também, e ela possa receber aí a esperança do porvir. Ok? Vamos lá. Livro Apocalipse, onde o fim é o começo, página 186. Você que já tem o seu livro, abra aí nas páginas de número 186. O versículo 6 do capítulo 22 do livro do Apocalipse nos adverte que estas palavras são fiéis e verdadeiras e devem acontecer em breve. Ou seja, ele é fiel e vai cumprir tudo o que foi prometido. Quanto ao acontecer em breve, João provavelmente tinha a ideia de que tais eventos iriam acontecer naquele tempo, o que em parte é plenamente possível, porém temos de ter também em mente que 1000 anos para Deus é como um dia, e ninguém sabe o dia, nem a hora em que ele virá e todas essas maravilhas acontecerão. Devemos aguardá-lo como as 10 noivas prudentes, lá em Mateus capítulo 25, atentos que em breve estaremos com ele, como ele nos prometeu. Eis que venho sem demora. O versículo 7 destaca a importância e a fidelidade daqueles que guardam as profecias do livro. Embora de difícil interpretação e com vários mistérios, o livro do Apocalipse tem sido motivo de repulsa ou medo por parte de alguns, porém motivo de alegria e júbilo por parte daqueles que prudentemente meditam em suas revelações. Apocalipse 22, 7, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Essa bem-aventurança reforça a mesma ideia já trazida por João, logo no início do livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Qual seja, bem-aventurado aquele que lê os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Vale dizer que não é somente guardar, mas também meditar e praticar, conforme preconiza Mateus 7, 24, até o versículo 28. O versículo 8 e 9 trazem algo bem curioso. João, atônito e admirado com as revelações que acabara de receber, parte em direção ao anjo e se prostra diante dele para o adorar. Porém, o anjo adverte e deixa claro a sua posição de conservo dele, dos profetas e daqueles que guardam as palavras do livro. O anjo deixa claro a João, se tiver que adorar alguém, adorar a Deus. O versículo 10 destaca mais uma vez a brevidade do cumprimento das profecias do livro do Apocalipse. E disse-me, não seles as palavras da profecia desse livro, porque próximo está o tempo, quem é injusto seja injusto ainda, e quem é sujo seja sujo ainda, e quem é justo seja justificado ainda, e quem é santo seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Apocalipse capítulo 22, do versículo 10 ao 13. Esse versículo é uma contraposição clara à ordem dada a Daniel no capítulo 12, do versículo 4 ao 9. Pois enquanto lá, após as visões, o anjo determina que Daniel cele o livro, pois é para o tempo do fim. Aqui em Apocalipse, capítulo 22, 10, a ordem para não selar.
pois o tempo do fim já está próximo. Ainda no versos 11, uma leitura apressada poderia nos levar a crer numa predestinação dos ímpios e dos justos. Porém, o mesmo capítulo de Daniel, versos 10, explica que os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios atenderá, mas os sábios atenderão. Ainda em Marcos capítulo 4, versículo 11 ao 12, nós temos: disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Marcos capítulo 4, versículo 11 ao 12. Interessante, né, pastor Genival, essa questão de proceder impiamente, né? Os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os servos entenderão, os sábios entenderão. E essa linguagem de Apocalipse, ao ser simbólica, ela já não é simbólica à toa. Ela já não é um mistério à toa. Para que aqueles que procedem impiamente, neciamente, para que eles não consigam também entender aquilo que está disposto no livro, mas sim aqueles a quem é dado conhecer os mistérios. Olha o que diz em Marcos, capítulo 4, versos 11, o pastor Genival acabou de ler. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas estas coisas se dizem por parábolas. Para aqueles que estão fora, tudo é um mistério. As palavras ditas por Cristo no Novo Testamento são um mistério. As palavras ditas no Novo, ou também no livro do Apocalipse, também são um grande mistério. E aí vai dizer o seguinte, mas aos que estão fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E aqui não se trata de predestinação, aqui se trata de ouvidos que não ouvem, olhos que veem, mas não enxergam, que é uma outra coisa para além da predestinação. E é uma das características de que uma pessoa, de fato, está no reino de Deus. A pessoa pode perguntar bem assim, como que eu posso saber que eu estou no reino de Deus? Porque foi o que o Senhor veio João Batista, e depois vem Jesus Cristo e diz, é chegado a vós outros o reino de Deus, se arrependam. Como que eu vou saber que eu estou no reino de Deus? Eu vou saber que eu estou no reino de Deus quando eu tenho acesso a essas informações, porque quem está de fora não vai ter. Está bem claro aí. Marcos escreveu, Jesus falando, os que estão de fora não vão conseguir entender. Luiz, se você está conseguindo entender todos esses assuntos, esses temas, essas temáticas que a gente traz aqui dentro do Apocalipse, rapaz, isso caracteriza que você está no reino de Deus. Se eu estou conseguindo entender, que alegria, meu Deus, eu estou conseguindo entender. Porque você vai discernir os outros que estão fora, mesmo frequentando uma denominação, e eles não entendem nada. O que vocês estão falando, gente? Estou entendendo o linguajar de vocês. Nem as parábolas eu estou conseguindo entender. Isso mostra que a pessoa está muito longe. Legal, né? Muito legal. Vamos lá continuar então? Vamos. Ele é galardoador dos que o servem, a fim de dar a cada um segundo a sua obra. Ainda quando se utiliza novamente da expressão eu sou o alfa e o ômega, é para deixar clara a sua onipotência, onisciência, onipresença, ou seja, que ele é todo-poderoso, sabe de todas as coisas e está presente em tudo e em todos, desde o início até o fim dos tempos. Nos versos seguintes, uma nova bem-aventurança é dada àqueles que guardam os seus mandamentos, qual seja direito à árvore da vida e poder de entrar na cidade pelas portas. Porém ficarão de fora os cães.
e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vale dizer que esse versículo não quis estabelecer um rol taxativo de pecados que impediriam a entrada na cidade santa. Pecados estes típicos à época de João, mas sim exemplificar que aqueles que vivem na prática do pecado não poderão desfrutar do reino eterno. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Esses versículos refletem que a mensagem apocalíptica é para as igrejas. Que igrejas? Provavelmente toda a igreja composta pelos judeus, gentios do Antigo e Novo Testamento. E por sua igreja, sua noiva, a Nova Jerusalém, que ele cumprirá as profecias reveladas a João. Ele é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Essa declaração feita pelo próprio Cristo fundamenta-se nas profecias de Isaías e de Jeremias, porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. E acontecerá que naquele dia, que a raiz de Jessé, a qual estará posta, estandarte dos povos, será buscada pelos gentios. Buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Isaías capítulo 11, versículo 10. Isso foi aquilo que nós falamos a respeito da raiz de Jessé, né? Eu sou a raiz de Davi, o que Cristo disse lá em Apocalipse 22 para João. Eu sou a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, quando é dito isso a João, ou é dito isso àquela igreja, ou àquele povo, eles já tinham ideia da profecia de Isaías. Não, em Cristo Jesus se cumpre aquela profecia que foi já dita pelo profeta Isaías. Olha como é importante, né, a leitura e o estudo da palavra. Você começa a entender isso, essas coisas começam a clarear para vocês. Como se houvesse um pano na nossa vista e, de repente, quando a gente começa a ler um determinado ponto, um determinado capítulo bíblico, e a gente começa a remeter a vários outros livros e várias outras profecias, inclusive coisas que estão na lei, né, e que nos trazem a compreensão dos escritos, da palavra. Esses dias, só uma curiosidade, esses dias me perguntaram por que Jesus começou o seu ministério aos 30 anos de idade, né, por que ele não começou mais cedo e tal. Aí quando você vai lá no sacerdócio, né, no início ali do sacerdócio, e a gente vai ver na lei, fala que começava aos 30 anos de idade. Né? E tem gente aí, você começa, obviamente, a levar para uma variedade de questões, o porquê e tal, mas, assim, muitas pessoas leem a palavra e elas não compreendem, e não compreendem porque realmente não fazem um estudo da palavra. Elas pegam caixinhas de versículos, aquilo que melhor lhe interessa, né? E fazem a leitura do texto bíblico desta forma, e aí acabam não compreendendo. Né? Mas quando você faz uma leitura sistemática da palavra, tanto da lei, das profecias, dos evangelhos, né, e você começa a compreender o que está escrito ali no texto bíblico. Verdade. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias 33, do versículo 15 ao 16. Para além da descendência física e carnal de Jesus, pois este era da descendência de Davi, da tribo de Judá. Mateus capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 3, Romanos capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 7, versículo 14. Tal referência reflete que em Cristo a lei e as profecias se cumprem.
E o espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. Aquele que é esposa de Cristo, que é nascido do Espírito, inevitavelmente anseia a sua vinda. Daniel perguntou ao homem vestido de linho: quando se cumprirão todas essas maravilhas? E este jurou que seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Daniel capítulo 12, versículo 7. Isso só... Eu vou pedir só uma pausa, porque Sim. eu vou ler essa parte de Daniel, que eu também acho muito interessante a gente fazer essa leitura, porque Daniel também tem uma visão apocalíptica. Daniel também tem uma visão escatológica. E ele fala o seguinte, lá em Daniel 12:7, que o senhor acabou de ler, né, que o cumprimento de todas essas maravilhas, volta a afirmar, onde o fim é o começo, todas estas maravilhas, elas se cumpririam para um tempo, tempos e metade de tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas seriam cumpridas. Quando terminassem, quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas seriam cumpridas. E lá em Daniel, gostaria de fazer a leitura a partir do versículo 4, é bem rapidinho, Daniel, capítulo 12, versos 4, vai dizer: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Naquela época, nós não falávamos ainda em globalização, nós não falávamos ainda em aviões, né? O conhecimento ainda não tinha essa rapidez. Nós não falávamos em televisão, nós não falávamos em internet. E esta palavra, esta profecia, esta mensagem dada a Daniel, ela vai dizer o seguinte, né, que muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará, o saber se multiplicará. E quando é que nós temos uma intensificação do conhecimento, uma intensificação do saber a partir da troca de relacionamentos ou de relações entre países e entre povos? A partir do século XX. Aliás, até um pouco antes, né, quando a gente começa ali na industrialização, em 1789, etc., inclusive na Revolução Francesa, mas há uma intensificação no século XX. É no século XX que começa a questão midiática da televisão, a questão da internet, a questão dos voos, e a sociedade começa a trocar informações. E é isso é dito ou revelado a Daniel. A partir do momento em que muitos vão correr a partir de uma parte para outra, o conhecimento se multiplicará. Então, encerra as palavras desse livro até o tempo do fim. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado e outro à beira do rio, e outro do outro lado à beira do rio. Ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando será o fim destas maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tivessem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas se cumpririam. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Olha a insistência de Daniel. Senhor, quando será o fim? Quando ocorrerá essas maravilhas? Né? E ele deixa bem claro que essas maravilhas ocorreriam quando houvesse um aumento do saber, conhecimento se multiplicasse, e quando tivessem acabado de espalhar o poder do povo santo. Ou seja, o evangelho estivesse sendo pregado a todas as nações, estas coisas se cumpririam. Versículo 9, ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras, depois da insistência de Daniel, querendo saber, o curioso, querendo saber quando se aconteceriam essas coisas, ele disse a Daniel: vai, porque estas palavras estão fechadas, estão cerradas, e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados.
Isso nos remete aos acontecimentos também do primeiro século. Porque, quando nós falamos embranquecidos, se a gente for pegar Daniel 11, se a gente for pegar as revelações do livro do Apocalipse, esse termo embranquecidos quer dizer aqueles que foram mortos pela pregação do Evangelho, aqueles mártires na fé, eles que têm as suas vestes embranquecidas pelo sangue de Jesus Cristo. E provados, muitos serão purificados, muitos serão embranquecidos, martirizados, mortos pela pregação do Evangelho, muitos serão provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Igualzinho está lá em Apocalipse capítulo 22. E o ímpio proceda impiamente. E o nécio continue na sua necessidade. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo, olha as revelações que é dada a Daniel. E desde o tempo, dando uma dica aqui, Daniel, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado, quando o sacrifício contínuo for tirado? Lá no primeiro século, lá no início, certo? E desde o tempo que o sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, no livro de Daniel diz que seria tirado o sacrifício contínuo do templo, e lá também vai dizer que será posta em Israel uma abominação desoladora por quatro reinos: babilônico, medo-persa, grego e romano. É posta um estado de abominação desoladora. Haverá 1.290 dias. Então, desde lá de trás, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1.335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levarás na tua herança, e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Olha a ressurreição aqui, professor Genival. Tu, porém, vai até o fim, Daniel, vai até o fim, porque descansarás, mas te levantarás na tua herança no fim dos dias. Olha que interessante. E aqueles que têm curiosidade a respeito desses 1.290 dias ou 1.335 dias, nós já explicamos aqui nas lives anteriores. Volta lá que você vai ter toda a explicação a respeito desse tema. Nós temos algumas interpretações possíveis, mas era apenas para mostrar para você aqui que no livro de Daniel também traz essas revelações a respeito do final dos tempos e também essa questão de quando que aconteceria, o que vai acontecer. O Apocalipse realmente, alguns pontos do Apocalipse ou as profecias de Daniel vão acontecer. E aí, no próprio livro de Daniel, capítulo 12, vai dizer, olha, algumas coisas já estão acontecendo, vão acontecer agora. Desde o cessar do sacrifício diário, desde o estado de abominação assoladora, já está acontecendo. Mas, de lá até o final, haverão dias, haverão acontecimentos que são revelados só lá no livro do Apocalipse. Ok? Agora, voltemos aqui ao livro Apocalipse, onde o fim é o começo, na página 191. E isso só reforça a ideia de que a pregação do Evangelho em todo o mundo está intrinsecamente ligada à volta do Senhor Jesus. Mateus 24, versículo 14. Quem tiver sede, que beba gratuitamente desta água da vida. Nos próximos versículos, reforça-se o caráter de imutabilidade das profecias apocalípticas, de que tal modo que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas no livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Não obstante, o passar do tempo, fator inevitável de perdas de sentido, e as muitas interpretações dadas ao texto bíblico, fator de adequação à linguagem atual. Fato é que, na sua essência, as profecias reveladas a João permanecem a mesma. Tudo que está escrito se cumpriu.
está se cumprindo e irá se cumprir até a consumação dos dias. Ai daqueles que tentarem acrescentar ou suprimir quaisquer palavras do livro desta profecia. A conclusão do livro consiste em uma chamada à devoção. A oração final do livro deveria expressar o desejo íntimo de todos os que creem no Senhor Jesus. Amém. Vem, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo... Vem, Senhor Jesus. Maravilha, né? É. E essa tem que ser a visão daqueles que entregaram suas vidas a Cristo. Ora, vem, Senhor Jesus. Se inicie logo esse momento em que nós viveremos com Cristo, né, nessa cidade, nessa nova Jerusalém. Isso e mesmo. Aqui encerramos agora aqui a nosso estudo a respeito do livro do Apocalipse. Como nós já dissemos, você que ainda não adquiriu esse livro, você tem a possibilidade de adquirir. Nas partes finais aqui nós temos alguns comentários dos nossos colegas, né? O pastor Genival vai colocar aí para a gente alguns comentários aí a respeito da autoria desse livro, Apocalipse, onde o fim é o começo. O seu Emerson, que foi um dos nossos colaboradores na confecção deste livro. Nós tivemos também o Nilvando, David, enfim, nossos colegas aí que nos ajudaram na confecção com muito carinho, com muita dedicação neste livro. Então, se você ainda não adquiriu este livro, nós teremos aqui nas descrições para que você possa estar adquirindo. Isso mesmo. E aí eu já apresentei aqui no decorrer, correndo o dedo, a participação do Nilvando Soares, do seu Emerson, e o David, ele não colocou alguma coisa por vontade própria, e está aqui a participação do Dr. José Luiz, Apocalipse, onde o fim, quando ele diz assim, onde o fim é o começo, quando ele diz assim: este livro apresenta de forma objetiva as diferentes correntes escatológicas que interpretam o livro do Apocalipse, trazendo uma nova perspectiva ao leitor às revelações do livro, permitindo que o compreenda não apenas como o fim, mas também como o início de tudo. José Luiz Ferreira dos Santos. E aí vem aqui a conclusão, essa conclusão, né? Independente da linhagem de interpretação que se siga, procuramos facilitar o entendimento dos servos de Deus, trazendo a bênção em forma de mensagem e oração. A confirmação da bênção não é somente para aquele que lê ou quem ouve esta profecia, é para quem guarda, quem espera a promessa. Imagine se aquele que lê ou ouve é bem-aventurado, quão maior galardão receberá aquele que ensina. Completamos a missão de escrever tudo que o Senhor nos revelou ao longo desse estudo do livro do Apocalipse, deixando como reflexão as 7 bem-aventuranças e uma oração sincera para os amigos. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1:3. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que desçam dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E, por fim, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse capítulo 22, versículo 14. E aí vem aqui o servo de Deus, esse servo que Deus está aqui tentando dar o melhor
juntamente com meu irmão aqui, Dr. José Luiz, e eu trago a bênção para vocês, encerrando a bênção, meu Deus e Pai nosso, glorifica o teu Filho Jesus Cristo, que nos revelou a ti. Através do seu sacrifício na cruz, manifestou o teu nome, todas as obras, e rogou ao Pai, o Espírito Santo, Consolador, para mim e para todos os que dizem amém a esta oração. Então diga amém, você que está aí, né? Diga amém a esta oração. Rogo-te em nome de Jesus por todos meus amigos e colegas das lives e de todas as quintas-feiras que durante estes anos mergulharam em busca de entendimento e revelação dos mistérios apocalípticos. Peço também por todos os leitores que, apesar de todas as lutas e dificuldades, conseguiram chegar até aqui, com o auxílio do Espírito Santo. E por todos aqueles que estão fielmente perseverando na esperança da tua vinda e ainda não têm conhecimento do que aconteceu e ou está para acontecer, segundo as Escrituras. Pai, graças te dou por nos ter conduzido até aqui. Seja santificado por todos aqueles que leem ou ouvem as palavras desse livro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus, Luiz. Glória a Deus. Fez a leitura aí das 7 bem-aventuranças, né, que estão ali no livro do Apocalipse, e encerra o livro com essa belíssima oração. Então, fica só o convite àqueles que ainda não assistiram às lives da nossa playlist Apocalipse Onde o Fim é o Começo, que está no canal aqui do Tempo de Oração, do Ministério Tempo de Oração. Você que ainda não assistiu essa playlist, assista, são mais de 40 videoaulas gratuitamente aqui na plataforma, né, no canal do Tempo de Oração. E fica o convite, né, para futuramente assistir as nossas próximas lives. Nós trataremos sobre temas específicos a respeito da teologia, através de determinados pontos específicos, temas de debate, né, ainda não sabemos, ainda não definimos se será como videoaula ou será no sistema de podcast, né, às vezes está muito mais em voga agora esse sistema de podcast, mas se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que todos os vídeos, novos vídeos que sejam lançados aqui, ou novas playlists, você receba a notificação aí no seu celular, e também o YouTube perceba que são vídeos relevantes e compartilhe com mais pessoas. É isso aí, muito obrigado, todos vocês ficaram conosco durante todo esse tempo. Eu agradeço você, Luiz, eu louvo a Deus por Deus ter feito a gente se encontrar com o mesmo propósito, né, de trazer para as pessoas. Interessante que quando a gente começou, a gente estava praticamente igual, né, no conhecimento, no entendimento de todas essas coisas. E durante toda essa trajetória nós crescemos, nos aprofundamos, nos alimentamos, nos fortalecemos, sabemos o quanto temos que aprender, né? E agora você, nesse final do seu mestrado, que você está completando o seu mestrado de teologia, e nós vamos organizar uma metodologia aqui de ensino, e você vai trazer todo o seu aprendizado nos seus estudos, no seu mestrado, e nós vamos estar juntos, sempre crescendo. Vamos subir juntos, juntos esperando a vinda de Jesus, juntos esperando o grande dia que o Senhor prometeu para todos nós. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, pastor Genival. Faço minhas as suas palavras. Um grande abraço a todos aqueles que tiveram paciência para nos acompanhar todas essas semanas. Que Deus possa iluminar a vida de todos vocês e que as mensagens que foram trazidas aqui em cada videoaula possa produzir frutos. Você possa também compartilhar com seus amigos, familiares, enfim, em prol do nosso reino, futuro reino com Cristo. Deus abençoe a todos. Forte abraço e até as próximas lives. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem.